o nosso comentário desta noite em Provérbios 13. Provérbios 13, e leremos agora o verso 2 e 3. Espero ver se todos já encontraram Provérbios 13. Amém? Leitura. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Oração. Amado Deus e Pai, nós te pedimos perdão dos nossos pecados, nos ajude a falar neste momento, que possamos ter a sabedoria vinda dos altos céus e que cada um que estiver nos ouvindo possam prestar atenção, abrir o coração e deixar o Senhor falar. Em nome do seu Filho amado, nós agradecemos. Amém. Bom, Provérbios, ele, ao primeiro momento da leitura, parece um tanto enigmática, quando diz: fruto da boca, cada um comerá o bem. Mas, por outro lado, a essa antítese, a alma dos prevaricadores comerá a violência. Depois ele aconselha guardar a boca, isto é, falar pouco, mas aquele que não obedece essas ordenanças, fala demais, se destrói por si mesmo. Logo de leitura nós podemos ver quão pesado e quanto poder tem a língua, entre a vida e a morte, entre a edificação e a destruição. E nós encontramos esta primeira linha, podemos dizer a primeira linha métrica do versículo 2, quando nós lemos: do fruto da boca cada um comerá o bem. No Provérbios 12, veja o versículo anterior, também a primeira métrica, a primeira parte do versículo diz, de forma virtualmente idêntica: o homem será saciado do bem pelo fruto da sua boca. Literalmente temos aqui: do fruto de uma boca de cada homem ele come o bem. Tudo que falamos tem efeito alimentício para a alma, seja para o bem ou seja para o mal. Quando alguém é maledicente com o próximo, faz maldades destrutivas, no mínimo duas: destrutivo a si mesmo e destrutivo ao próximo, e alastrando mais, destrutivo de uma floresta inteira, de uma população, como diz a palavra de Deus. Quando alguém tem palavras sábias, edificantes, edifica a si mesmo e edifica ao próximo, no mínimo. E também derrama as bênçãos de Deus a muitos com palavras vindas do Senhor, vindas do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há como, e isso não tem como, palavras más, quando dirigidas ao próximo, operar um mal destrutivo apenas para o próximo, necessariamente faz dano a quem falou. As questões da vida ou morte, como nós lemos, manam, isto é, saem da boca, e cada um fala do que está no coração. Isso é inevitável. Comer o bem das boas obras que se expressa é uma interpretação do versículo 2, segue as instruções corretas no que Salomão escreveu da lei de Moisés, fomentada e interpretada pelas declarações da sabedoria. Transmitem vida,
um dos principais temas dos livros de Provérbios, que é a manutenção da vida. Reter a instrução com vigilância constante é o guardar das mirabolantes e inevitáveis surpresas da língua. Você deve saber que ninguém consegue controlar a sua língua. De forma, meus irmãos, que a expressão hebraica de guardar, como lemos, é uma expressão que diz: segura fortemente e continue segurando por ser uma questão de vida ou morte. Este apego à instrução, isto é, guardar a lei do Senhor, a lei de Deus, é o que transmite a vida e emana a vida. O tema da doação da vida pela lei se repete nesses provérbios, constatando com o guardar a sua boca conserva a sua alma. Isto é, quanto menos fala, mais vida você tem, menos comprometimento você assume. No coração do homem, em cada coração nosso, é onde acontece o centro dos comandos das nossas ações e pensamentos. E você sabe, do coração é que sai o comando de voz e atitudes, de vida ou de morte. Na verdade, o coração, irmãos, é um tribunal de julgamento humano e da pior espécie jurídica. O coração do homem não é confiável. Maldito o homem que confia no homem, diz a palavra. Certo é que o homem necessita de um novo código de conduta, a lei do Senhor. A lei do Senhor muda o nosso coração e, por consequência, vai mudar a nossa forma de falar, os assuntos que falamos. No Provérbios 4, apenas 2 versos 23 e 24, nós lemos: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o que você tem que guardar é o teu coração. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Então, nós temos aqui um dueto de palavras. A falsidade é a traição, é a prevaricação, e a perversidade é a imoralidade. Nós temos que desviar. Olha, o ato de desviar é humano. Ele é humano. Naturalmente que todos nós temos a necessidade de comunicar. E Deus fez a voz para que possamos comunicar. E esta comunicação nossa, ela deve ser vigiada, corrigida constantemente. E o código de conduta são os ensinos do Senhor, uma nova vida que nós temos. É o método eficaz de desviar e se afastar de tudo que é maldoso que possa sair das nossas bocas. A mais instantânea forma de comunicação que o homem tem, e é o único ser que pode se comunicar com voz de palavras, é o ser humano. E essa voz nossa tem longo alcance, ainda mais agora com a tecnologia. O alcance é muito maior, mais cuidadosos devemos ficar, não só pelos outros, mas pelo próprio coração nosso. E isso Deus nos deu. Temos que fazer bom uso. Devemos saber usar no Senhor. Você pode perceber que a nossa voz, o som da nossa voz, ela consegue alcançar em fração de segundos, quase do mesmo tempo. E depois que nós falamos, o som some, mas o efeito fica no coração de quem ouviu. E por quanto tempo fica no coração de quem ouve? Às vezes por muitos anos, e causa efeitos de destruir uma família,
destruir uma pessoa e mudar rumos de pessoas. Esse é o estrago que faz. Por outro lado, a voz suave, a voz do Senhor, quando pregada no Evangelho, muda os corações das pessoas pelo Espírito Santo de Deus. E quem é do Senhor não tem outro som para sair da nossa boca. Quem está no Senhor não pode ter um som estranho que não seja mais ao Senhor de quem você serve. Por isso, nossas palavras devem ser cuidadosas, não devem ser ociosas. Por isso que em Provérbios, quando nós lemos, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Todos nós devemos manter o coração debaixo de toda vigilância. Por exemplo, devemos orar muito mais do que falamos. Amém? Devemos ler mais a palavra de Deus do que falamos. Então as nossas palavras, o nosso som deve ser comedido. E a própria tonalidade do som que sai da nossa boca, por exemplo, Deus condena a gritaria. Deve ser palavras suaves, dóceis, que chegue no coração de quem está nos ouvindo e abrigue e faça uma mudança fundamental. Senão você está destruindo vidas. Está destruindo vida. Por isso que nós vemos, guarda com cuidado, com todo tipo de diligência. Guarde dos maus pensamentos e dos maus desejos, isto é, abomine as paixões das concupiscências. Pois quem tem maus desejos e é ventilado no coração e governado pelas suas concupiscências, é impossível, não há mínima possibilidade de se abster das más e, consequentemente, não deixará de expressar esses maus desígnios do coração. Seus sentimentos, sua forma de agir não escondem a malícia e a própria maledicência em si. A língua entra em ação por ser sujeita ao coração. E o coração que não está transformado é uma indústria nativa de concupiscência. O coração que não está no Senhor é uma escola de concupiscência, de matar pessoas. Em Eclesiastes 5:2 nós lemos: não te precipites com a tua boca, não seja hábil para falar. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Pode ser que alguém é criticado porque é muito quieto. E nós não temos o hábito de criticar tanto quem fala demais. Entre um e outro é melhor o que é calado. De forma que, em Tiago 1,19, associado a Eclesiastes, nós vemos: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, e, consequentemente, tardio para irar. Veja que o comando está no coração, e as ações devem ser vigiadas. Porque as nossas palavras seguem as ordens para publicação, enviadas do coração. Esse impulso natural, quando não tem regras, não tem limites, tudo é precipitado. Tudo é precipitado. A língua do homem, na verdade, a língua do homem é a mensageira das suas próprias atribulações. Das suas próprias tribulações. Tudo que o homem fala, o coração consente. Isto é, certifica, autoriza e publica. Jesus, certa vez, explicando uma parábola
para os seus discípulos do que contamina o homem ou não contamina. Era um problema sério para os judeus, a higiene. E ele diz em Mateus 15:18, mas o que sai da boca, o que sai da boca? Nossas palavras. Procede do coração. Isso que contamina o homem, irmãos. Jesus estava explicando essa parábola e é praticamente impossível que qualquer um de nós possa estancar o coração com as suas próprias forças. Então ele deve vigiar, deixar o Senhor trabalhar no seu coração, que ele seja o seu Senhor, que haja um coração transformado para que possa controlar as expressões e as palavras indevidas do velho tempo, da velha natureza. Alguém que é batizado e não muda seu comportamento, principalmente nas ações e na voz, tomou um banho de água, mas não levou a lavagem no Espírito do Senhor. É uma das formas práticas e também aceitáveis é o pouco falar, como nós vemos em Eclesiastes 5:2, porque, novamente, eu digo aos irmãos, devem ser cuidadosas as nossas expressões e comunicação, porque depois que a palavra é pronunciada, ela nunca mais volta mais. É impossível voltar atrás. Palavras é como uma flecha disparada por um arqueiro. Palavras disparadas são vetores que atingem o próximo, ou para edificação, ou para a destruição, dos quais atingidos, muitas vezes, não tem como se defender. As palavras que saem da nossa boca podem edificar ou destruir, dar vida ou matar, serem coisas boas ou serem coisas ruins. Em Mateus 12:35, Jesus disse: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau do mau tesouro tira coisas más, da onde? Do seu coração. Não existem pessoas meio boas. Não existem pessoas meio más. Existem pessoas boas e pessoas más. A palavra diz, não há um bom nenhum sequer. Mas no Senhor nós seremos diferentes do que todos os homens nascem ser. Amém? Jesus nos transforma. Conhecendo que os nossos corações podem ter bons ou maus tesouros, e que nunca o bom e o mal correm juntos no mesmo coração, no coração de cada um de nós aqui, nesta noite, de você que está nos ouvindo e de você que vai nos ouvir, só existe um Senhor. Ou existe um Senhor bom, ou existe um Senhor mau. Maligno. Ou um benigno. E você e eu sabemos quem rege o nosso coração. E ninguém pode esconder por longo tempo. Ainda que omita a vida toda, no dia do Senhor será revelado. E agora, como disse o irmão Rogério, que essa pregação de hoje seja uma pregação que transforme corações. Veja como está o seu. Se já foi transformado no Senhor, aperfeiçoe, vigie, cuide. Não seja um atrapalho no reino de Deus, sendo que Jesus já morreu por você. Nenhum de nós temos permissão para isso. Porque quem pronuncia, pensa e deseja coisas más contra o próximo, certamente tem um mau tesouro no coração e o Senhor nem passa por lá. Nem passa por lá. A nossa língua sempre denunciará quem somos. Os nossos pensamentos omitem quem somos. Como escreveu Tiago, para que não tenhamos dúvida de algum senhorio de identidade, uma leitura um pouco mais longa, mas bem dinâmica, quero que você preste atenção
em cada palavra que nós vamos ler neste momento, porque é um autoexplicativo esta leitura. Autoexplicativa. Diz assim o evangelista Tiago. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 5 até o verso 12. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, pelo diabo. Porque toda a natureza, tanto as bestas feras como as aves, tanto os répteis como de animais de mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. A palavra já diz isso em Gênesis. Então ele diz, mas nenhum homem pode dominar a sua língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Absurdamente, isto é comum. Absurdamente isto é comum. Mas não é aceito por Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Que horrível. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Bem certeiro, Tiago disse o necessário que todos nós precisamos vigiar e ouvir. Neste interesse de aperfeiçoamento é que deve haver a diligência, a vigilância e a transformação. Quando nós lemos Tiago e eu olho para Tiago e vejo eu nessa referência bíblica, então eu vou me cuidar. Eu vou ajoelhar, vou pedir a Deus que o Senhor me ajude, que tenha piedade de mim, que perdoe dos meus pecados, que tose a minha língua, que encoa a minha língua, que eu possa medir minhas palavras e, Senhor, seja sobre mim. Pode ser essa oração, irmãos, que devemos fazer obrigatoriamente. De forma, meu irmão, só assim um filho sábio ama a disciplina. Mas aquele que é incorrigível, rebelde, não aceitará estas repreensões. Por exemplo, esta pregação desse momento e a leitura que estamos fazendo. Esse estresse de relacionamento entre a rebeldia é imposto uma obstinação do escarnecedor que recusa ouvir, por exemplo, estas palavras, a não ser apenas a instrução, mas também a repreensão que faz efeito quando somos obedientes. Como lemos nos nossos primeiros versículos, 13 e 2, um homem comerá bem, receberá muito conforto, crédito e benefícios para si mesmo, pelo fruto da sua boca que vive. Isto é, alguém que não fala falsidade, nem prevarica, e nem trai o próximo pelas costas. De forma, meus irmãos, através de preciosas palavras, seu falar sábio é proveitoso e alimentarão a sua alma e aos que o ouvem. Deus quer você assim, útil. Por outro lado, as palavras dos infratores, como nós vemos no versículo 3, dos prevaricadores, dos traidores, daqueles que transgridem com os lábios, terão suas consequências, comerão violência. A violência e os ferimentos identificam sobre si mesmo o que eles andam falando.
Paulo escreve em Gálatas, e Paulo registra em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, irmãos, se algum homem, por acaso, e isso acontece sempre, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, isto é, num pecado, vós que sois espirituais, não pode ser um carnal, aqueles que são espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, isto é, de tolerância e amor, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Quem cuida de alguém que está em pecado, tem que olhar para si mesmo e estar no Espírito do Senhor para que também não seja tentado. Mas, irmãos, quem julga e publica os pecados alheios, não está obedecendo o que Paulo escreveu aos Gálatas. Devido à ausência de reservas e de um próprio espírito de mansidão, na verdade faz uma declaração das suas próprias fraquezas. Então, quem sempre gosta de publicar pecados alheios, na verdade ele faz uma declaração das suas próprias fraquezas. Paulo explica melhor do que esses comentários que o irmão Márcio está fazendo para você, o pregador que Deus colocou na sua igreja, quando ele escreve em Romanos, capítulo 2, versículo 1. Portanto, diz Paulo, Romanos 2 e 1, é inexcusável, isto é, não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa quando julgas. Ó homem, quem quer que sejas, isto é, qualquer tipo de pecado e qualquer tipo de pessoa, porque te condena a ti mesmo naquilo que julgas o outro, ou a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Você pode depois associar Gálatas 6 e 1 e Romanos 2 e 1, e você vai encaixar e ver como que nós devemos nos comportar diante das fraquezas dos irmãos. Que na verdade Paulo está escrevendo, a fraqueza dos irmãos é a minha própria fraqueza. Então eu tenho que ser espiritual para que o Senhor cubra nós dois e nos ajude. Amém, irmãos? Os pecados alheios, na verdade, não merecem promoção e nem divulgação. Muitas vezes o irmão que pecou, e de fato pecou, porque nós vemos Gálatas dizer que foi surpreendido em algum pecado, então aquele irmão que de fato pecou, já se arrependeu. E muitas vezes já se arrependeu e já sofreu as consequências do seu pecado. Mas por outro lado, alguém sempre está insistindo e lembrando dos seus pecados, sendo que quando Deus perdoa, não lembra mais. Então tem Deus que nos perdoa e não lembra mais, e tem pessoas que lembram dos pecados dos irmãos. É como Davi. Davi pecou. E tem irmãos que gostam de ter prazer de falar do pecado de Davi. E pouco lê que ele era um homem que andava segundo o coração de Deus. Ora, seu pecado foi perdoado. E Deus o abençoou. De forma, irmãos, esses que continuam insistindo em comentar o pecado passado de um próximo, não ama esse próximo. Ele não concorda com a vida daquele irmão perdoado. Na verdade, ele quer ver uma justiça própria, do seu próprio tribunal. De forma, meus irmãos, que todos os maledicentes têm a atração pelo que adoram denunciar. Todos que denunciam pecado, na verdade, têm atração por ele. Então, usa a oportunidade da fraqueza de um irmão terceiro como veículo das suas próprias admirações e dos seus desejos. O que você está ouvindo é o que está escrito em Gálatas 6 e 1, Romanos 2 e 1. E não há como fugir. Assim, irmãos, aquele que está no conselho dos sábios, ele guarda a sua boca. Ele não vai perder tempo para falar do pecado de alguém. E conserva a sua alma, como nós vemos em Provérbios 13 e 3. Nomeadamente cala-se o que fala com moderação e com devido cuidado e cautela,
manterá a vida dele e daquele irmão que precisa ter um espírito de reconciliação, de perdão. Assim, meus irmãos, nós observamos em Colossenses capítulo 3, versículo 8. Abra sua Bíblia para ler e veja, ou se não, veja aqui. Olha o que Paulo novamente escreve: mas agora despojai-vos, isso é, expurgue, desaproprie dessas coisas, desaposse dessas coisas. Mas despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Imagine um crente de igreja, ele vem à igreja, reúne com os irmãos, canta hinos, ora, diz o amém, lê a palavra de Deus, concorda com a palavra de Deus e depois ele sai daqui e usa palavras torpes na sua boca. Usa a palavra dos homens, ou às vezes até em músicas. Então, irmãos, aquele que abre muito os seus lábios, ele é dotado de arrogância, e essa arrogância é o sintoma da ousadia de falar o que quiser e de quem ele bem entender falar, a sua próxima vítima. O que vem à mente fala, é precipitado, e isto tudo é péssimo. E a palavra de Deus diz: terá destruição, tanto de Deus quanto dos homens. Certifique-se sem escapatória, e esse certifica-se sem escapatória do pecado, aqueles que têm a língua solta. Veja em Provérbios 10 e 19. Provérbios 10 e 19. Anote esse versículo. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Não é que não peca, mas ele é sábio. Agora, quem tem muita tagarelice, a Bíblia diz, é impossível que não viva pecando. Por isso, o apóstolo foi taxativo nos procedimentos dos expurgos necessários para que nos encontramos melhores e em paz. Você quer ter paz, meus irmãos? Você quer ser melhor? Fale menos, ore mais. Fale menos, leia mais a palavra de Deus. Corações transformados geram atitudes diferentes. A nova roupagem que nos limita à língua despoja-se da seta maligna em direção ao próximo. E para concluir, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, você que vai nos ouvir essa palavra, em Mateus 12, 36 e 37, que é a continuação do tesouro mau, do tesouro bom que Jesus tinha falado, logo em seguida ele diz: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Ainda tem gente que acha que pode falar o que quiser sendo membro de igreja. Quanto ao mundo aí fora, é consequente. Agora, não pode ser recorrente em quem um dia se professou seguir a Jesus. Concorda, irmão? Palavra ociosa é palavra inútil, é palavra sem proveito algum. Alguns desconhecem essas verdades e precisamos de falar. E outros desmerecem as palavras do nosso Senhor quando é lida e quando é pregada. O fato é que há uma falsa ideia que depois de salvos e membros da igreja, há uma falsa ideia de uma suposta carta de liberalidade para falar e falar e falar. Na verdade, quando nós encontramos o Senhor, nós somos autorizados a ficar mais calados e falar o que é necessário no momento oportuno. Isto é ser usado por Deus.
Amém? Ser usados por Deus. Alguns, enquanto esse fala e fala daqui ou fala dali, e esses momentos de tagarelices, acabam fazendo alguma coisa boa para se justificar a si mesmo. Aqui Jesus disse tudo ao contrário do que fazem e pensam e se asseguram. Na verdade, Jesus estava dizendo que seremos justificados ou seremos condenados por palavras que soltamos a vida toda. Existe uma reserva, uma gravação nos céus. Existe, sim, todas as nossas palavras, nossos atos e pensamentos estão guardados no céu. Imediatamente, precisamos de pedir perdão para o Senhor sempre. Porque no dia do Senhor, e Jesus disse que muitos vão dizer que faziam coisas boas, Jesus disse, afaste de mim, não vos conheço, raça de víboras. E parece que Jesus está dizendo para pessoas de outro lado, de outras igrejas. Na verdade, Jesus está dizendo para todos nós. Jesus está dizendo para todos nós palavras santas ou palavras ociosas. Cada um de nós, nesse momento, sabe o que andamos falando. Cada um aqui sabe o que anda pensando durante o dia. Hoje ainda é muito cedo para esquecer de tudo que nós fizemos e falamos ou pensamos nesse dia. Você lembra dos principais pensamentos que você teve nesse dia, de sábado? Os principais comentários que você teve nesse dia de sábado? Pois é. Se você falou por quatro paredes, chegou no céu. Se você apenas pensou, também chegou no céu. De forma que o que você anda pensando, o que você anda tanto falando, pode ver, não há diferença entre o que pensamos e falamos do que na verdade somos. Aqueles que são do Senhor têm um único assunto. O centro das nossas atenções, da nossa vida e dos nossos comentários é sempre baseado no agrado do Senhor. E nunca o Senhor tem uma única gota de vontade de querer, de prejudicar quem Ele amou. Deus amou o mundo. Jesus veio neste mundo para salvar o pecador. Paulo disse, do qual eu sou o principal. Coloque-se nesse momento como o principal pecador. Sempre o principal pecador. Para que nós possamos ser vigilantes na atenção do amor ao próximo. Quando nós não respeitamos o próximo, nós também não amamos o próximo. E quando nós não amamos o próximo, é impossível dizer que ama Deus. Que Deus nos ajude nas nossas vidas. E as nossas vidas estão intimamente ligadas às nossas línguas. Porque as nossas línguas fluem do nosso coração. E no nosso coração deve estar Jesus. Amém? Uma boa noite a todos. Que Deus nos ajude. Amém, irmãos.